Ele foi humilhado por um político, e naquele exato instante, ali no meio da rua quente, diante de dezenas de olhos curiosos, José sentiu o peso de cada sílaba queimando dentro do peito. Ele só não imaginava que aquele momento, tão vergonhoso, tão exposto, seria o mesmo que um dia retornaria, de um jeito que Alexandre jamais poderia prever. A cena já começava com o conflito aberto. José, policial há quase 30 anos, pele preta já marcada pelo sol e pelo tempo, farda simples, levemente desbotada, óculos de grau arranhados e uma postura cansada, porém firme, tentava manter o controle. Era uma abordagem de rotina, uma parada aleatória de trânsito. Nada especial, nada que justificasse o que estava prestes a acontecer. Mas Alexandre não via rotina. Alexandre só via a oportunidade de mostrar poder. Ele saiu do carro importado, um sedã preto brilhante, pintura impecável, com o rosto carregado de desprezo, cabelos castanhos perfeitamente penteados, relógio suíço cintilando no pulso, terno alinhado, perfume forte e caro que contrastava com o cheiro de gasolina e fumaça ao redor. Mas é isso que o Estado manda para a rua? Ele começou, alto, muito alto, para garantir que todos escutassem. Um policial velho, lento e completamente despreparado? José sentiu o estômago contrair. Sentiu o olhar das pessoas ao redor se acumulando sobre ele como pedras. Alguns já estavam com o celular na mão. Outros fingiam não ver, mas ouviam cada palavra. Ele respirou fundo, tentando manter a voz estável. Senhor, preciso apenas dos seus documentos. É procedimento padrão. Alexandre deu uma gargalhada curta, debochada, estalando a língua. Padrão? Você é o padrão da incompetência, meu amigo. O político aproximou-se tanto que o dedo quase tocava o rosto de José. Olha para você. Daqui a pouco não enxerga nem o próprio sapato. Como é que vai fiscalizar alguém? José ficou imóvel, quase de pedra. O calor do sol batia na nuca, fazendo a camisa ensopar de suor. Mas o que queimava mesmo não era o calor, era a humilhação. Ele pensou em sua filha, pensou em sua esposa. Imaginou ambas vendo aquele vídeo sendo compartilhado, viralizando. Pensou nos colegas. Pensou nos anos dedicados à profissão. Nos dias em que aguentou chuva, noite, confusão, bala perdida, e agora ali, reduzido a um espetáculo. Aprender a trabalhar, ouviu? Alexandre continuou, levantando ainda mais a voz. É isso que falta para você. E tira esse uniforme, está ridículo. Parece fantasia de carnaval barato. Uma risada seca surgiu de algum ponto atrás. José sentiu o rosto esquentar. Não de raiva, mas de vergonha. Ele tentou agir corretamente. Senhor, por favor, mantenha a calma. Eu estou apenas fazendo meu trabalho. Trabalho? Alexandre arregalou os olhos, incrédulo. Você não faz ideia do que é trabalho. Sabe quem eu sou? Você sabe com quem está falando? A frase, aquela frase tão comum quando alguém queria esmagar outra pessoa com status, saiu carregada de veneno. José sabia exatamente o que aquilo significava. Não era só sobre poder, era sobre diminuição, era sobre mostrar que para aquele homem ele era menor. O político deu um passo ainda mais à frente, invadindo o espaço do policial com arrogância. Se eu quiser, eu faço você perder esse emprego hoje. Agora, com um telefonema. A respiração dele era quente, agressiva. Eu mando e você obedece. Essa é a ordem natural das coisas. José mordeu o interior da boca, sentiu o gosto metálico do sangue, mas permaneceu firme. Era tudo o que ele podia fazer. Os celulares agora eram vários. Alguns gravavam sem nenhuma vergonha, outros filmavam escondido. E alguns apenas assistiam, com aquela expressão curiosa e desconfortável de quem vê um acidente e não consegue desviar os olhos. O policial olhou discretamente ao redor. Percebeu olhares que diziam coitado, olhares que diziam não se meta,
e olhares que diziam: ele mereceu. Ele se sentiu menor, muito menor. Por um instante quis desaparecer, quis sumir dali, quis não estar vivendo aquilo. Mas estava, e Alexandre se aproveitava disso. Quanto mais humilhava, mais se sentia poderoso. Ah, pronto! Está satisfeito agora? Vai me multar? Vai mexer no seu bloquinho velho aí? Vai fazer o quê, policialzinho? José sentiu as mãos tremerem levemente. Não de medo, mas de impotência. Ele respirou fundo, tentou limpar a voz, mas ela saiu falha. Eu só preciso dos documentos, senhor. Alexandre deu um sorriso torto, cruel. Pois eu não vou dar. E quero ver o que você vai fazer. O silêncio caiu sobre eles como um peso. José sabia que não podia avançar, não podia forçar, não podia agir além do permitido. E Alexandre sabia disso também. Por isso, humilhava. Por isso sorria. Por isso, exibia aquele olhar de superioridade absoluta. E naquele momento, naquele único segundo, José entendeu que aquilo não acabaria bem. Mas ele jamais imaginaria como tudo mudaria meses depois. Porque quando o destino decidisse girar, giraria com força. E Alexandre, que agora ria, um dia estaria do outro lado. E José seria o homem entrando pela porta, com algemas nas mãos. A humilhação já era pública demais, mas Alexandre ainda não tinha terminado. O gosto pelo espetáculo parecia crescer dentro dele. Era como se cada olhar ao redor funcionasse como combustível, fazendo-o inflar o peito, erguer mais o queixo e intensificar aquele sorriso de superioridade. José, parado ali, continuava tentando manter a postura, ainda que por dentro estivesse em pedaços. A mão esquerda repousava na prancheta gasta já manchada de anos de serviço, e a mão direita suava dentro da luva. Era impossível esconder. Ele estava abalado, mas Alexandre queria mais. Sabe o quê? Eu vou resolver isso do meu jeito, disse o político tirando o celular de dentro do bolso do blazer com um movimento exageradamente lento, teatral. Vou ligar para o meu assessor jurídico. Vamos ver se você vai continuar achando que pode me abordar assim, como se eu fosse um qualquer. Ele falou alto, quase gritando, para que todos ao redor ouvissem nitidamente a palavra jurídico, porque era assim que ele gostava de se exibir, pela ameaça velada do poder. José tentou intervir, ainda com a calma trincada. Senhor, peço que desligue seu telefone por enquanto. É uma situação de trânsito, nada mais. Não há necessidade de... Cala a boca! Alexandre o cortou, levantando a palma da mão diante do rosto do policial, como quem manda silenciar um empregado. Você só fala quando eu mando. Tá claro? Um casal bem vestido, parado à porta de uma cafeteria próxima, observou a cena. A mulher sussurrou. Coitado. Mas também não sei por que policial mexe com político. Deve estar pedindo confusão. O homem ao lado dela concordou com a cabeça. Deve ter parado ele só para aparecer. Tem policial que complica quem trabalha de verdade. José ouviu. Ouviu cada sílaba, como se entrassem diretamente por um corte aberto. Alexandre continuava a ligação, ou ao menos fingia fazê-la, caminhando de um lado para o outro, gesticulando, olhando para José como se estivesse diante de alguém inferior. Sim, doutor. Estou sendo abordado, disse a palavra com um riso sarcástico, por um policial completamente despreparado, negro, velho, nem sabe o que está fazendo. Isso, exatamente. Quero que registre essa ocorrência. Quero que isso chegue ao secretário. Quero providências. Hoje. José sentiu o coração apertar. Cada palavra tinha sido escolhida para feri-lo, para diminuí-lo não apenas como profissional, mas como pessoa. Ele tentou manter a respiração estável, inspirava devagar, segurava, soltava em 4 tempos, mas não adiantava. Alexandre desligou o telefone e voltou para perto dele, cada passo ressoando como um deboche.
Pronto. Agora, se você quiser continuar brincando de policial, vá em frente. Quero ver até onde essa abordagem vai. Um grupo de 3 jovens, todos usando roupas de academia e segurando copos de suco detox, ria enquanto filmava discretamente. Mano, olha isso, um deles falou. O cara surtou com o policial. Ah, mas também, respondeu o outro. Esse PM aí parece que saiu de um filme de policial velho. Deve ter mania de autoridade. O terceiro completou. Isso vai parar no X. Aposto que viraliza. José escutava tudo, mesmo quando fingia não ouvir. E quanto mais escutava, menor ficava por dentro. Ele tentou seguir o protocolo pela última vez. Senhor Alexandre, por favor, apresente seus documentos. O senhor está obstruindo a abordagem. Isso pode dificultar a situação. Alexandre deu uma risada tão alta que até um cachorro amarrado ali perto se assustou. Obstruindo? Eu? Ele apontou para si mesmo com ambas as mãos, teatralmente. Garoto, você não entendeu nada ainda. É você quem está encrencado. Você acha que eu vou deixar você tocar no meu carro? No meu RG? Você não tem moral nem para pedir minha CNH? Ele virou-se para a plateia improvisada. Gente, vocês estão vendo isso, né? Ergueu o braço como quem apresenta um personagem de circo. O policialzinho resolveu implicar comigo. Deve ser inveja ou falta do que fazer. Uma mulher de blazer claro, provavelmente advogada ou funcionária pública de algum órgão próximo, resmungou. Depois falam que políticos abusam do poder. Mas olha só, cada um colhe o que planta. Esse policial aí devia ter parado outra pessoa. Procurou confusão. José engoliu seco, a garganta ardia e o gosto amargo de humilhação crescia. Ele decidiu terminar. Senhor, se continuar se recusando, precisarei chamar apoio. Alexandre sorriu, o sorriso mais perigoso que José já viu. Chame. Isso mesmo, chama todo mundo. Chama chefe, comandante, chama quem você quiser. Ele abriu os braços. Eu quero ver quem fica no seu lado quando souberem que você tentou me constranger. E então, com uma calma cruel, ele completou. Se prepare. Depois de hoje, sua vida não vai ser a mesma. José sentiu o corpo inteiro gelar. Uma mistura de medo, raiva e impotência se espalhou pelo peito. E antes que ele pudesse responder, uma viatura virou a esquina. Os colegas estavam chegando, chamados por transeuntes que viram uma confusão entre um político e um policial. Alexandre endireitou o blazer, respirou fundo e sorriu. Um sorriso longo, confiante, satisfeito. Pronto, seus superiores chegaram. Agora quero ver quem vai ficar do seu lado. José soube naquele instante que a situação estava prestes a piorar ainda mais. E pioraria. Muito. A viatura mal havia estacionado quando Alexandre assumiu a postura de vítima ofendida, um ator experiente entrando na cena que ele mesmo criou. José sentiu o estômago afundar. No fundo, já sabia qual papel caberia a ele naquele teatro. E não seria o de herói. Os 2 policiais que desceram do carro, Cabo Martins e Soldado Ribeiro, olharam a situação com estranheza. Viram José, sozinho, tenso. Viram Alexandre, teatral, indignado, exibindo-se para as câmeras ao redor. E viram, principalmente, o olhar público, sempre faminto por um culpado. Martins foi o primeiro a falar, franzindo o senho. José, o que aconteceu aqui? Antes que José pudesse abrir a boca, Alexandre ergueu a mão como um apresentador interrompendo um convidado menor. Eu explico. Sua voz saiu limpa, clara, perfeitamente calculada. Esse policial aqui me abordou de forma completamente desnecessária. Me tratou como suspeito, insinuou que eu estava irregular e ainda tentou me humilhar na frente de todo mundo. José piscou, incrédulo. Uma sensação de incredulidade misturada com revolta subiu pelo seu peito como um incêndio. Isso não é verdade.
tentou dizer, mas Alexandre não o deixou terminar. Ah, por favor, disse o político, elevando a voz com maestria. Eu estava apenas dirigindo normalmente quando ele me parou sem motivo real. Ele gritou comigo, exigiu documentos, ameaçou medidas. Eu me senti constrangido, intimidado, agredido moralmente. O soldado Ribeiro olhou para José com um olhar desconfortável. Não parecia convencido, mas também não queria se meter em briga com político. A plateia começou a murmurar. Vozes se erguiam, todas jogando mais peso sobre o policial já quase desmoronando. Esse aí deve ter exagerado mesmo. Coisa feia para um policial. Abordando político? Maluco. Cada frase era uma faca entrando lentamente. José tentou mais uma vez. Martins, eu só pedi os documentos. Ele se exaltou sem motivo. Está tudo nas câmeras. Essas pessoas filmaram. Eles... Alexandre bateu palmas, curtas, irônicas. Nas câmeras? Ele deu 2 passos à frente. Seus olhos azuis brilharam com o prazer de esmagar um adversário desarmado. Ótimo! Então vamos ver as câmeras. Vamos ver como você falou comigo. Vamos ver se você não alterou o tom. Vamos ver se não me abordou com abuso de autoridade. O murmúrio do público aumentou. Alguns olhares se voltaram para José com julgamento antecipado, outros com pena, e alguns com satisfação, como quem assiste alguém escorregar na lama. José sentiu o rosto esquentar. Não tinha feito nada de errado, nada, e mesmo assim estava sendo tratado como inimigo. Martins respirou fundo, coçando a testa. José, talvez você devesse encerrar essa abordagem. Vamos levar isso para a corregedoria. Melhor evitar que escale. Aquilo doeu, como um golpe inesperado. Martins, você está me pedindo para recuar? Eu só cumpri. Alexandre sorriu. Aquele sorriso feriu mais do que qualquer palavra. Ouviu ele? Cumpri meu trabalho. O político fez aspas com os dedos, debochando. Eu exijo que ele seja afastado hoje. Isso é inadmissível. Ribeiro aproximou-se de José num gesto quase automático. É melhor retornar para a base, José. O tom dele era gentil, mas carregava o peso de uma ordem. José sentiu o mundo girar. Vocês vão acreditar nele? Vocês realmente vão acreditar nessa versão? Martins desviou o olhar. Não é questão de acreditar, é questão de evitar confusão. Ele é político. É melhor levar isso para a instância superior. Instância superior. As palavras bateram nele como pedras. Alexandre aproveitou o momento. Eu quero que ele seja afastado imediatamente, disse, agora olhando diretamente para os 2 policiais recém-chegados. E quero que conste no relatório que ele me ameaçou. Eu me senti coagido. José engoliu seco. A garganta ardia, as mãos tremiam e a ameaça de Alexandre não era mais velada. Ela era clara, cruel, calculada. Ribeiro pousou a mão no ombro de José, tentando disfarçar o desconforto. Vamos, José, vamos para a viatura. A gente resolve isso lá. José não tinha mais força para reagir. Não naquele momento. Sentiu o peso de dezenas de olhares enquanto caminhava até o carro policial. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Parecia estar deixando um pedaço de sua dignidade grudado no chão quente da rua. E Alexandre, atrás dele, ainda encontrou espaço para o golpe final. Da próxima vez, policial, escolha melhor quem você decide abordar. Nem todo mundo vai aceitar a humilhação de alguém como você. Alguém como você. A frase ecoou dentro de José como um soco no peito. Ele entrou na viatura com a sensação de estar sufocando. Quando a porta se fechou, abafando o barulho da rua, ele finalmente deixou cair a cabeça entre as mãos. Sentiu tudo: a raiva, a injustiça, o orgulho ferido, a sensação de impotência, a vergonha, a humilhação que jamais deveria ter passado. E ali, naquele cubículo apertado de metal,
José pensou que aquela seria a pior marca de sua carreira. Ele só não sabia que aquela ferida ainda se tornaria a força da virada. Porque enquanto ele afundava naquele momento, o destino já trabalhava em silêncio. E em poucos meses, todo aquele teatro seria desmontado, tijolo por tijolo, até restar apenas a verdade. E então, seria José quem entraria pela porta. E Alexandre, quem estaria cercado. Meses haviam passado desde o dia da humilhação. Meses que pareciam anos dentro da mente de José. Noites mal dormidas, silêncio no jantar, olhares preocupados da esposa, conversas tensas com a filha. Ele carregava aquela cena como um peso permanente nas costas, mas continuava trabalhando. O afastamento inicial virou apenas uma advertência informal. A corregedoria concluiu que não havia provas suficientes contra ele e o caso acabou arquivado, como tantos outros. Mas a mancha, a memória da vergonha, essa ficou. E apesar disso, José seguiu, não por orgulho, mas porque desistir para ele nunca fora opção. Foi então que, 4 meses depois, a madrugada trouxe um cheiro de mudança. O rádio da base começou a pipocar com mensagens tensas, frases rápidas, trocadas num tom que dispensava explicações. Investigação federal, lavagem de dinheiro, grupo político envolvido, nome confirmado, mandado sendo finalizado. José ergueu os olhos do relatório que preenchia. Algo em seu peito apertou. Martins entrou na sala com uma expressão grave, muito mais séria do que qualquer outra que José já tivesse visto nele. José. A voz dele saiu firme, mas carregando um peso estranho. Reúne tua equipe. Temos operação grande. E acho que você precisa ouvir isso pessoalmente. José fechou a pasta devagar, quase sentindo o ar ao redor vibrar. O que houve? Martins respirou fundo. O mandado foi confirmado. Prisão preventiva. Uma pausa longa. O alvo é o deputado Alexandre Duarte. Por um segundo, José achou que tinha ouvido errado, mas o nome ricocheteou dentro da mente dele como um trovão. Alexandre. Aquele Alexandre. O homem que tinha o humilhado. O homem que o tinha feito sentir menor do que um objeto. O homem que virou a cidade contra ele. José sentiu o coração bater mais forte. 3, 4 vezes, como se tentasse sair do peito. Ele é o líder? Perguntou José com dificuldade. Martins assentiu devagar. Segundo a investigação, sim. Mentor de um esquema milionário. Falsificação de notas frias. Desvio de verba. Compra de influência. Tudo comandado do gabinete dele. José respirou fundo. E por que eu estou sendo chamado? Martins o encarou por um longo momento. Porque por ordem da federal, você vai liderar a condução. Outra pausa, ainda mais significativa. É você quem vai prendê-lo. A sala pareceu ficar menor. José sentiu uma onda quente percorrer o corpo. Não era raiva, não era alívio, não era orgulho. Era algo muito mais profundo. Algo que parecia nascer do estômago e se espalhar pelos ossos. Um silêncio pesado se instalou. Martins colocou a mão no ombro dele. Isso não é sobre vingança, José. É sobre justiça. E você é o homem mais íntegro que eu conheço. É por isso que essa missão é sua. José engoliu seco, quase sem ar. Eu estou pronto. E estava mesmo. Pela primeira vez desde a humilhação, ele sentiu que carregava novamente o próprio peso. Não caminhava curvado, caminhava inteiro. A operação começou antes do amanhecer. Vários carros, equipes posicionadas, agentes federais trocando informações rápidas. José estava com o colete ajustado, a farda impecável, parecia outra pessoa, mais firme, mais centrado, mais ele mesmo. A mala velha de couro, aquela mesma que tanta gente já tinha visto como símbolo de um policial antigo demais,
Agora parecia parte de uma história maior, um marcador de tempo e resiliência. Ele a colocou cuidadosamente no banco do carro, como quem guarda memória dentro de um objeto. Quando finalmente receberam o sinal verde para avançar, José respirou fundo. O destino estava alinhado, e ele, mesmo sem querer, estava pronto para atravessar a porta que um dia o havia esmagado. A casa de Alexandre era grande demais, luxuosa demais, silenciosa demais. O tipo de silêncio que só quem nunca enfrentou consequência real conhece. Os agentes cercaram a entrada. José caminhou até a porta principal com passos firmes, cada movimento carregado por uma força que ele não sabia que possuía. Ele bateu. Uma vez, duas, três. Silêncio. Até que a porta se abriu alguns centímetros e uma mulher, provavelmente governanta, olhou assustada. Senhor, o que está acontecendo? Polícia. Mandado judicial. Precisamos entrar. A mulher recuou imediatamente, deixando a porta aberta. A equipe entrou. José foi à frente, guiado por informações precisas sobre onde Alexandre estaria. Caminhou pelo corredor luxuoso, repleto de quadros, estantes, esculturas caras, tudo impecável, tudo limpo, tudo frio. Até que parou diante da porta do escritório. Ele sabia que era ali. Respirou fundo uma última vez. Sentiu o coração bater não mais de raiva, mas de certeza. E então empurrou a porta. Alexandre levantou o rosto devagar. Os olhos azuis encontraram os de José e congelaram. O político ficou completamente imóvel. Por um segundo, parecia que o tempo inteiro tinha parado dentro daquela sala. A boca entreaberta, a mão suspensa sobre papéis, o corpo travado, o rosto perdendo lenta e visivelmente a cor. Ele empalideceu tanto que parecia alguém que tinha acabado de ver um fantasma. José, por outro lado, não tremeu, não desviou, não piscou. A cena era a perfeita inversão. Na rua, meses atrás, Alexandre era o dono do espaço. Agora era José quem ocupava a sala, quem respirava fundo, quem guiava a ação, quem não precisava erguer a voz para ser ouvido. O silêncio cortava o ar. Você... Alexandre tentou, mas a voz falhou. Você... Era a primeira vez que José via aquele homem perder o controle, e era também a primeira vez que o via realmente humano, sem a máscara de arrogância, sem a plateia, sem o palco. José deu um passo à frente, firmemente, dignamente. Deputado Alexandre Duarte. Começou com a voz calma, limpa, absolutamente estável. O senhor está preso. O político arregalou os olhos. As mãos começaram a tremer discretamente sobre a mesa. Um suor frio surgiu na testa. A respiração acelerada denunciava que ele estava em pânico. Um pânico que não soubera sentir quando humilhou alguém que considerou inferior. José continuou. O senhor será conduzido sob custódia por participação em esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública. Ele ergueu as algemas, agora brilhantes, metálicas, mais simbólicas do que nunca. Coloque as mãos onde eu possa ver. Alexandre abriu a boca tentando formular um protesto. Mas nenhum som saiu. Nenhum. Todo o poder que Alexandre ostentava meses atrás evaporava diante da presença de um homem que ele tentou destruir. José esperou. Pacientemente, com a dignidade silenciosa de quem sabe que não precisa provar nada. E então, finalmente, o político levantou as mãos, trêmulas, lentas, rendidas. José caminhou até ele, e quando o metal das algemas encostou nos pulsos de Alexandre, algo mudou no ar. Era a virada, a exata virada, a mão trêmula do político, o silêncio absoluto, o olhar desesperado. A cor sumindo do rosto, o suor frio escorrendo, a respiração entrecortada, tudo estava ali, tudo. E quando José fechou o último clique da algema, a balança se inverteu. Quando o clique metálico da algema se fechou, o som pareceu atravessar o ar como uma sentença inevitável.
Um ruído pequeno, simples, mas tão poderoso que fez o corpo inteiro de Alexandre reagir como se tivesse levado um choque. A inversão de poder não aconteceu aos poucos. Não foi lenta, não foi gradual. Ela explodiu naquele instante. Alexandre tentou respirar fundo, mas o ar não entrava. Seu peito subia e descia em movimentos curtos, rápidos, desordenados, como se cada músculo estivesse funcionando contra a vontade. Os olhos arregalados tremiam, saltando de um lado para o outro, procurando algum tipo de saída invisível. Nada. O rosto dele, antes tão vermelho de indignação e teatralidade, passou primeiro por um tom esbranquiçado, depois cinza, depois quase transparente. A pontinha do nariz ficou fria, tanto que um dos agentes chegou a olhar para ele preocupado, não por empatia, mas porque nunca tinha visto alguém perder a cor tão depressa. O suor começou a brotar na testa de Alexandre como pequenas gotas de vidro, primeiro discretas, depois pesadas, depois escorrendo. Uma gota desceu lentamente pela têmpora, contornando a orelha, até cair no colarinho da camisa social impecável, que agora parecia apertada, sufocante, quase uma coleira. José observava tudo em silêncio, não por crueldade, mas porque aquele momento era maior que qualquer palavra. Alexandre tentou se recompor, abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso é um engano. Conseguiu balbuciar, mas a voz saiu frágil, falhada, sem qualquer resquício da arrogância que havia exibido meses antes. A língua parecia pesada demais para ele controlar. As palavras tropeçavam umas nas outras. E eu te tenho imunidade. Eu tenho direito a... Eu posso ligar para alguém, qualquer pessoa. Isso não... Mas nada saía como deveria. As frases desmanchavam no ar. Um agente federal se aproximou. Deputado, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá... Antes que terminasse, Alexandre deu um solavanco. Não de agressividade, mas de puro desespero. Silêncio, repetiu, a voz quase um sussurro. Eu nem consigo. As mãos algemadas tremiam tanto que produziam um leve tilintar contra o metal. A respiração acelerada tinha feito o peito dele se mover numa cadência irregular, quase dolorosa. Mas o pior estava nos olhos. Os olhos de Alexandre, aqueles olhos azuis frios, calculados, que o encararam com desprezo meses atrás, agora pareciam os de alguém à beira do desmoronamento completo. Havia medo, havia incredulidade. Havia a nítida consciência de que a muralha de poder que o protegia tinha ruído, e José, parado ali, não se mexia, não precisava. Quando a equipe começou a recolher documentos, computadores e pastas, Alexandre virou-se lentamente para acompanhar os movimentos. Não por interesse, mas por reflexo, como alguém tentando prever de onde viria o próximo golpe. O suor agora escorria pelo pescoço, encharcando a gola da camisa. Ele tentou limpar o rosto com o ombro, mas as mãos algemadas dificultaram o movimento. O gesto saiu desajeitado, humilhante, quebrado. O político respirou fundo. Ou tentou. O ar raspou na garganta, áspero. O que vocês estão fazendo com isso? Perguntou a um dos agentes, mas a voz estava tão baixa e trêmula que mal parecia dele. Recolhendo evidências, deputado. A palavra evidências bateu nele como um golpe físico. O estômago de Alexandre revirou. Ele engoliu seco. Engoliu de novo. Os olhos piscaram rápido demais, como se tentassem afastar uma vertigem. O corpo inteiro dele estava em colapso emocional. Isso não pode... Eu nunca... Ele tentou justificar, mas a frase se desfez. O que restou foi um gaguejo sufocado. 2 assessores que tinham chegado apressados à casa, pálidos, confusos, pararam na porta do escritório.
Quando viram Alexandre algemado, simplesmente congelaram. A assessora mais jovem levou a mão à boca, os dedos tremendo descontroladamente. O outro assessor, um homem baixo e robusto, ficou tão branco quanto o chefe, incapaz de dar um passo. José virou o rosto para eles, calmo, firme, sem levantar a voz. Ele está preso. Também haverá investigação sobre quem participou do esquema. Os dois assessores empalideceram ainda mais, como se alguém tivesse tirado o sangue deles com um balde. A assessora engasgou com o próprio ar. Meu Deus, de nós também? Mas nós não. As frases se atropelaram, virando puro pânico. As mãos dela tremiam tanto que o celular quase caiu. O outro assessor apertava as pontas dos dedos como quem procura apoio em qualquer coisa, mas o próprio corpo não respondia. Os olhos arregalados, marejados, os lábios tremulando. A sala era um palco de colapso, e José era o único absolutamente calmo ali dentro. Quando Alexandre foi finalmente colocado de pé para ser conduzido, as pernas dele vacilaram. Não foi um tropeço discreto, foi quase uma queda completa. Um dos agentes segurou seu braço instintivamente. Cuidado, deputado. Mas Alexandre não pareceu ouvir. O rosto estava branco demais. Os lábios tinham perdido toda a cor. Pequenas gotas de suor se acumulavam no buço e no queixo, caindo no chão de mármore. Ele piscava rápido, como quem luta para não desmaiar. A cada passo, os joelhos tremiam, as mãos algemadas tremiam, o maxilar tremia. Era como assistir alguém derreter emocionalmente de dentro para fora. Os assessores seguiam atrás, igualmente destruídos, respirando rápido demais, as pupilas dilatadas, como animais assustados. Alexandre, quase sussurrando, tentou pela última vez. Jorge José, por favor, isso é um míssil político. Você sabe que eu nunca... Mas a frase se perdeu na própria língua, que parecia enrolar na boca. José parou, olhou para ele, viu o homem derrotado, frágil, despido de poder. E respondeu com a dignidade que sempre carregou, a dignidade que nenhum grito, nenhuma humilhação e nenhuma injustiça pôde tirar. Eu sei exatamente quem o senhor é. A frase caiu sobre Alexandre como um peso enorme, porque agora ele entendia. Não havia ódio nos olhos de José, não havia raiva, havia justiça, e isso, justamente isso, era o que mais o aterrorizava. A equipe o levou até a porta. O corredor parecia mais estreito a cada passo que Alexandre dava, os ombros trêmulos, o suor escorrendo, o rosto sem cor, a respiração curta e desesperada. E quando chegaram à entrada, quando a luz da manhã bateu no rosto do político destruído, quando as câmeras da imprensa, já posicionadas do lado de fora, começaram a disparar, Alexandre sentiu as pernas finalmente falharem, e José, parado ali, observando a queda pública que ele nunca pediu, soube. A virada estava completa. Mas a justiça, essa, ainda estava por vir. O sol da manhã bateu forte quando Alexandre atravessou o portão de sua própria casa, agora escoltado, algemado, derrotado. As câmeras dispararam como enxames de insetos metálicos. E a imagem que o país inteiro viu naquele dia foi bem diferente do político arrogante e imbatível que costumava aparecer nos discursos, nos palcos e nas entrevistas ensaiadas. O rosto dele estava pálido como giz. O suor escorria em trilhas visíveis, os lábios trêmulos. Os olhos completamente desnorteados. Os jornalistas avançaram, gritando perguntas que se atropelavam no ar. Deputado, é verdade que o senhor liderava o esquema? O senhor confirma as denúncias? Como responde às acusações? Por que tentou fugir da investigação? Alexandre não conseguiu responder a nenhuma.
Cada pergunta parecia uma martelada na cabeça dele. Ele piscava devagar, como se estivesse tentando manter o controle da própria consciência. Os assessores, ao fundo, também enfrentavam sua própria tormenta. A jovem que acompanhava Alexandre tremia tanto que precisou segurar o corrimão do portão para não cair. O outro assessor, nervoso, foi puxado para uma viatura separada. Também seria investigado. O olhar dele era puro pânico, implorando respostas que ninguém ali poderia dar. A imprensa registrava tudo. E em poucos minutos, as primeiras manchetes já pipocavam nas telas dos celulares, nos portais, nas transmissões ao vivo. Deputado é preso em mega operação anticorrupção. Investigação aponta desvio milionário. Imagens mostram político em estado de choque durante prisão. Mas nenhuma manchete capturava a cena central. José parado a poucos metros, firme, calmo, absolutamente digno. Sem um pingo de arrogância, sem levantar a voz, sem buscar recompensa. Ele apenas fazia o que sempre fez, o trabalho correto. A equipe levou Alexandre até a viatura. Quando José abriu a porta traseira, o político hesitou. As pernas tremiam tanto que ele precisou de apoio. "Pi, por favor", murmurou quase inaudível. "Isso é um mal entendido. Eu posso explicar. Posso." José não respondeu imediatamente. Olhou nos olhos dele, não com ódio, não com desprezo, mas com a firmeza silenciosa de alguém que conhecia o peso da verdade. "A justiça vai ouvir sua explicação", disse finalmente, "e ela saberá a diferença entre verdade e abuso de poder." A frase não vinha como ataque, vinha como um lembrete. Alexandre engoliu seco. Entrou na viatura com dificuldade, a respiração descompassada, a cabeça baixa, totalmente diferente do homem que meses antes apontou o dedo no rosto de José em plena rua. Quando a porta se fechou, o estalo metálico ecoou como símbolo de encerramento. A operação seguiu o protocolo. O comboio de viaturas saiu da residência seguido pela imprensa que transmitia tudo ao vivo. A população assistia com fervor. Alguns incrédulos, outros revoltados, muitos aliviados. Horas depois, a chegada na superintendência foi igualmente caótica. Advogados, assessores, servidores, repórteres, todos buscando respostas. Alexandre, ao descer do carro, quase perdeu o equilíbrio. Precisou respirar fundo várias vezes. A cada flash, os olhos piscavam com dor, as mãos algemadas tremiam sem parar. Mas agora não havia palco. Não havia plateia que o aplaudisse. Não havia título que o protegesse. A verdade tinha chegado para ele como um vendaval inevitável. José observou tudo à distância. Não sorriu, não comemorou, não provocou, porque para ele aquilo não era vingança, era justiça. Era o mundo voltando ao eixo. Mais tarde, dentro da sala de depoimentos, José esperou enquanto Alexandre era conduzido para a entrevista formal. Do outro lado do vidro, ele viu o político sentado, os ombros arqueados, as mãos inquietas, a respiração curta. Viu um homem que não sabia como lidar com a própria queda. Martins, ao lado de José, murmurou: "Ele não consegue nem levantar a cabeça. Nunca vi alguém desmontar tão rápido." José permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de responder. Quem constrói poder em cima de arrogância sempre cai mais alto. Martins olhou para ele, impressionado com a serenidade. "E você, não sente vontade de esfregar aquele dia na cara dele?" José respirou fundo, pôs as mãos nos bolsos, fitou Alexandre atrás do vidro e, com uma calma profunda, respondeu: "Não." Outra pausa. "Porque eu não preciso disso. Meu trabalho fala por mim." E pela primeira vez em muitos meses, José sentiu que seu peito se expandia. Não por orgulho, mas por alívio, por dignidade reencontrada, por reparação. A ferida aberta meses antes começava finalmente a cicatrizar. Quando a equipe federal agradeceu sua participação e liberou a sala,
José caminhou pelo corredor da superintendência em silêncio. Cada passo parecia mais leve. Ele sabia que ainda haveria julgamento. Sabia que muita coisa viria pela frente, mas também sabia que a justiça havia iniciado seu curso e ninguém poderia detê-la. E enquanto ele abria a porta que dava para o estacionamento, o vento da tarde soprou contra o seu rosto, trazendo um frescor inesperado. Era como se o mundo estivesse devolvendo a ele algo que tinha sido arrancado meses atrás. Respeito, dignidade, paz. O destino tinha fechado o círculo, mas faltava uma última coisa: a lição moral. Aquela que não apenas José, mas todos que assistiam à história precisavam ouvir. Quando José voltou para casa naquela noite, o silêncio que antes pesava como uma sombra parecia finalmente ter se dissipado. A porta rangendo, o cheiro familiar de café, a luz suave da sala. Tudo parecia mais leve, quase acolhedor demais para quem ainda carregava o uniforme marcado pelo dia mais intenso de sua vida. A esposa o recebeu com um olhar que misturava orgulho e ternura. "Deu tudo certo?" perguntou ela, tocando de leve o braço dele. José respirou fundo. Fechou os olhos por um instante antes de responder. Deu. Abriu-os novamente e havia firmeza ali. A justiça foi feita. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, sincero, cheio de paz, e encostou a testa na dele. Por um momento, José deixou a cabeça descansar. Era como se todo o peso acumulado durante meses finalmente encontrasse um lugar para se dissolver. Depois, sentou-se na poltrona antiga que sempre rangia quando ele se acomodava, e pela primeira vez em muito tempo, o som não o incomodou. Era um lembrete de simplicidade, de quem ele era, de onde tinha vindo. Ele olhou para as próprias mãos, as mesmas que um dia tremeram diante de uma injustiça e que hoje sustentavam o peso de um dever cumprido, e sentiu algo raro dentro do peito: serenidade. Ele não gritou, não humilhou ninguém, não devolveu na mesma moeda. E era exatamente isso que fazia tudo valer a pena, porque para José, dignidade nunca foi sobre vencer o outro, era sobre não perder a si mesmo. Enquanto a noite avançava, José pensou em tudo o que tinha vivido: a humilhação, o olhar zombeteiro, o dedo apontado no rosto, a vergonha pública, e depois a operação, a queda do político, a reversão completa do poder. E percebeu algo simples, mas profundo. Quem usa o poder para diminuir os outros sempre acredita que nunca vai cair. Mas quem age com respeito permanece de pé. Essa era a verdadeira moral da história, a que não estava escrita em relatório nenhum, a que não apareceria no noticiário, a que não dependia de cargos, títulos ou influência. A lição que a vida insiste em ensinar, cedo ou tarde. Ninguém é grande demais para a verdade, ninguém é pequeno demais para a justiça. E enquanto José desligava a luz da sala, pronto para finalmente descansar, sentiu que algo dentro dele se encaixava de volta no lugar. A ferida tinha virado cicatriz, e a cicatriz agora era força. E se você acompanhou essa história até aqui, fica o convite. Se essa fábula moderna te fez refletir sobre dignidade e respeito, valores que nunca deveriam ser negociados, deixa seu like, compartilha essa mensagem e comenta aqui embaixo. Você já presenciou uma situação de injustiça que virou ao contrário? Sua interação ajuda essa história a chegar a mais pessoas e mantém viva a importância